Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o caso Priscila Brenda, especialmente sobre o júri que aconteceu na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Inicialmente, é importante eu explicar minha função nesse caso, sendo que muitas pessoas têm me perguntado de que forma eu atuo nesse caso. Pois bem, eu fui contratado como assistente de acusação, ou seja, eu sou o advogado que representa o interesse da família da vítima nesse caso, atuo na acusação juntamente com o Ministério Público. Então, explicada a minha função, vamos passar um júri, a explicação de como aconteceu o júri e como foram os desdobramentos do caso. Iniciou o júri ouvindo a primeira testemunha. Como era uma testemunha da acusação, nós da acusação, eu e os promotores presentes no dia do júri, fizemos a inquirição da testemunha, depois a palavra foi passada para a defesa do réu, eles também fizeram a inquirição da testemunha. E a juíza presidente perguntou aos jurados se tinham alguma pergunta, alguma dúvida sobre o caso, e eles responderam que não. Pois bem, a juíza chamou a próxima testemunha e iniciamos fazendo as perguntas para ele. Mais uma vez, a acusação, pois ele era uma testemunha da acusação, nós que arrolamos ele como testemunha. Então, iniciamos as perguntas e ele inicialmente relatava que não lembrava de nada sobre o caso. E continuamos perguntando até que em dado momento ele falou para a juíza que ele estava passando mal. A juíza mandou chamar a ambulância, o SAMU, e a médica que chegou vistoriou ele e realmente entendeu que a pressão dele não estava legal e decidiu interná-lo. Então, de modo que suspendeu o tribunal do júri, nos reunimos, eu e os promotores, e decidimos rejeitar aquela testemunha. Pois bem, essa testemunha não poderia ser rejeitada só por nós. Por quê? Porque apesar dela ser testemunha da acusação, a partir do momento que ela fala no plenário, ela começa a ser uma testemunha do tribunal do júri. Ou seja, além da gente, a defesa também precisava rejeitá-la, assim como os jurados, para a continuidade do júri. Então, nós rejeitamos, não é que ela não era importante, era uma testemunha importante, mas ela já tinha dado muitos depoimentos em sede de delegacia policial e, vamos falar a verdade, é um processo de 12 anos. Uma família, uma mãe chora e sofre há 12 anos. Então, pela urgência e por querermos dar um fim nesse sofrimento, uma resposta para a população de Catalão, decidimos continuar o processo. A defesa entendeu que era uma testemunha importante e que não abriu mão dessa testemunha. Então, o júri foi dissolvido. Isso que aconteceu. Ele sendo dissolvido, será marcado novo júri para novo julgamento. O réu não foi absolvido. Existem circunstâncias e provas que nos fazem continuar acreditando que ele é sim o culpado. Eu não vou apresentá-los aos senhores porque isso tem que ser apresentado no plenário, no júri. Então, será marcada nova sessão de julgamento no tribunal do júri e ele será julgado e esperamos que a justiça seja realmente feita e que dessa vez o julgamento aconteça para que essa mãe possa pelo menos ter uma tranquilidade de que, na pior das hipóteses, apesar de não poder enterrar sua filha, pelo menos a justiça foi feita. Agora eu vou esclarecer alguns boatos que estão aparecendo nas cidades, tanto em Pires Belo quanto em Catalão e em Campo Alegre, com relação aos acontecimentos. Eu vou esclarecer que nenhuma testemunha foi presa. Nenhuma testemunha foi presa. Duas testemunhas passaram mal, uma que nem chegou a ser ouvida e uma que foi ouvida, que foi a causa do cancelamento deste júri. A primeira testemunha, como se vem falando por aí, não é ré e não foi presa no caso. E, além disso, o réu continua como réu, ele não foi inocentado e ainda será julgado. Não teve julgamento, teve interrupção e dissolução do júri. Então, ele será ainda julgado. Qualquer dúvida que os senhores tiverem sobre o caso, é só entrar em contato comigo. Esse vídeo foi só para esclarecer sobre provas. Não é aqui o local e não é aqui que eu vou apresentá-las. Mas existem várias provas no processo, a investigação foi muito bem conduzida, muito bem feita, existem testemunhas e vamos continuar buscando justiça nesse caso.